expressar minha alegria, minha gratidão ao nosso Deus, e ao mesmo tempo a grande responsabilidade que é trazer uma reflexão da palavra de Deus nesta noite a esta igreja tão amada. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 39. Lucas 22, a partir do verso de número 39, estaremos lendo até o versículo 46. Amém? Leiamos o texto, diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado por ter nos trazido até aqui. Muito obrigado. Não há merecimento em nós, Senhor. A dignidade é inteiramente do Cordeiro Santo, que morreu para nos salvar. Nós adoramos e glorificamos o Teu nome. Oramos, Senhor, eu oro neste momento pedindo a Tua graça para falar acerca da Tua palavra nesta noite, Senhor. Nos conduz em humildade, com clareza, edifica a Tua igreja, Senhor. E seja glorificado o Teu nome, somente o Teu nome. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Naquilo que estarei falando aos irmãos dessa noite, de maneira sucinta e breve, eu queria deixar bem claro, à guisa de introdução, meus amados, que a minha proposta, o meu desejo nesta noite é trazer uma reflexão propositiva aos nossos corações. Não de forma que nós venhamos olhar para esse texto, o texto em apreço, o texto que nós lemos, e nos intimidarmos diante do grande desafio que é nos tornarmos pessoas de oração. Mas na verdade, eu poderia dizer que é um grito desesperado de alguém que deseja verdadeiramente desenvolver uma vida de oração. Primeiramente para ser um bom esposo, um bom marido, um bom pai, um bom crente, um bom obreiro. Então, quando nós nos deparamos naquilo que eu vou chamar do grande desafio, que é realmente nos tornarmos homens de oração, e eu julgo ser esta a maior necessidade do meu coração, a maior necessidade no momento presente, e creio que não apenas minha, mas essa deve ser a maior necessidade da igreja brasileira, da igreja contemporânea, é crescermos em oração para glorificar a Deus e fazer a sua obra, não na nossa força, não no nosso braço, não no nosso intelecto, mas no poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, e quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós podemos contemplar que nunca houve alguém que verdadeiramente glorificasse a Deus e abençoasse o seu povo e não fosse de verdade alguém que fosse entregue à oração. Temos diversos exemplos dentro da Escritura e mesmo dentro da história da igreja, mas sem dúvida o nosso maior exemplo é o nosso Mestre.
é o Senhor Jesus, é o carpinteiro de Nazaré. Ele sim pode nos ensinar a orar. Então, meus irmãos, como eu disse anteriormente, esse é uma reflexão de alguém que deseja verdadeiramente aprender aquilo que para mim ainda é um mistério, que é a oração. Porque, irmãos, ao mesmo tempo que uma criança, tendo criança aqui, a mais nova, pode fazer uma oração bela e cativar o coração do Senhor, ao mesmo tempo, muitas das vezes, com todo o recurso e com toda a capacidade teológica que nós temos, muitas das vezes não conseguimos chegar diante de Deus e orar de maneira que Ele nos ouça e nos abençoe. Por vezes, irmãos, como é glorioso, é como se nós conseguíssemos nos aproximar tanto de Deus e sentir a sua graça fluir no nosso coração, e por vezes nos encontramos tão áridos, tão endurecidos, tão preocupados com a nossa performance, que perdemos de vista a oração simples, a oração que de fato alcança o coração do nosso Deus, que, diga-se de passagem, está desejoso de ouvir as nossas orações, porque Cristo Jesus se fez um novo caminho, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Ele quer que nós oremos, Ele está interessado. E não apenas isso, irmãos, nós começamos a perceber que nós oramos, não é porque nós somos bons, pelo contrário, nós oramos porque nós reconhecemos as nossas fragilidades. Nós oramos ou devemos orar porque nós reconhecemos que nós não sabemos, que nós não podemos, e nós devemos orar porque nós aprendemos a amar ao Pai. Não é apenas pela necessidade, ainda haja uma grande necessidade, mas nós precisamos orar, assim como o mestre, porque tinha uma grande missão a realizar, mas ele amava constantemente estar com o Pai. Tendo dito isto, meus irmãos, olhemos para o texto e possamos tirar para as nossas vidas algumas aplicações, desejando que o bom Senhor nos ajude a sair daqui nesta noite, para a glória do seu nome, desejando orar um pouco mais, orar com sinceridade, orar pelo povo de Deus, orar por nós mesmos, aprendermos a, de fato, em cada, como já disse alguém, em cada circunstância, em cada preocupação, em cada angústia, aprender que é um lugar de oração, é uma oportunidade de buscarmos ao Senhor em oração. Irmãos, o contexto desse nosso texto aqui, ele é glorioso. Jesus está vivendo os seus últimos momentos na terra. Jesus está simplesmente sendo traído neste momento. E Jesus está saindo com os seus discípulos para o Getsemane, para buscar ao Pai em oração, sendo ele consciente da sua missão, da missão gloriosa de dar a sua vida por pecadores como nós. E eu fico olhando para Jesus e percebendo, irmãos, que mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao desafio que lhe estava proposto, sendo sabedor do que lhe aguardava, ele entendia que para realizar a sua missão, ele precisaria estar em oração. Então o texto nos propõe, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Podendo fazer a primeira aplicação aqui, irmãos, é algo que na verdade nos estimula a orar e ao mesmo tempo nos humilha por perceber. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, ele costumava a orar constantemente. O texto nos diz, Jesus, como era de costume, saiu para orar. Irmãos, isso era tão real e tão profundo na vida de Jesus, que quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele não diz assim, se vocês orarem, mas diz, quando vocês forem orar, orem assim. O mestre, ele era tão frequente em oração e o maior exemplo de oração para os seus discípulos, que certa vez eles disseram para o mestre, Senhor, ensina-nos a orar. E meus amados irmãos, como nós, cada um de nós que aqui estamos, precisamos aprender com o mestre a orar.
Quem é que está aqui nesta noite, que já estudou as Escrituras, que já leu e leu livros sobre oração, e todos nós fazemos isso e é muito bom, mas não precisa dizer: mestre bendito, ensina-nos a orar, ensina-nos o caminho da oração. E como disse alguém, eu prefiro aprender a orar com quem ora do que com quem simplesmente fala sobre oração. Como foi dito nesta noite, irmãos, nós temos que ir além de falarmos de oração, mas de fato, dobrarmos os nossos joelhos, não apenas o joelho, mas inclinar o nosso coração e dizer: Senhor, nos ensina de fato a orar pelos teus méritos, confiados no Pai, que quer que os seus filhos amados orem a Ele. E saindo foi como de costume, era um costume de Jesus, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. E eu gostaria de aqui mais uma vez fazer uma aplicação, meus amados irmãos. Perceba que o Mestre Jesus, que nos sonda e que nos conhece. Esse louvor era cantado, eu refletia que vinha falar aqui depois e eu disse: que coisa gloriosa e assustadora ao mesmo tempo. Estarei diante de um povo que não me conhece ainda, estão me conhecendo e me vê por fora, e ao mesmo tempo estarei diante do Senhor, que me conhece por fora e que me conhece por dentro. Ele nos sonda e Ele nos conhece, e Ele nos sondando e nos conhecendo, Ele sabe as nossas fragilidades, e Ele diz aos seus discípulos: orem para que vocês não entrem em tentação. Como se eu pudesse parafrasear o mestre, eu diria, ele está dizendo: orem porque vocês são fracos, porque vocês precisam orar, porque vocês precisam de poder do céu, de graça de Deus, para resistir às tentações. As tentações virão, os dias difíceis virão, a obra é árdua, é difícil, portanto, porque vocês são fracos, orem. Se o nosso glorioso Senhor, que é o Filho bendito de Deus, tinha uma vida profunda em oração, cada um de nós aqui poderíamos porventura não orar. Nós que estamos incumbidos do seu precioso rebanho, comprado com um sangue tão precioso, poderíamos ousar pensar em fazer esta obra, se não pela graça do Espírito Santo, que é outro semelhante a ele, da mesma substância, que é o Senhor da igreja, que desceu, pois ele ter subido. Pois bem, orem, e orem, e orem para que não entrem, para que não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou. Meus amados irmãos, dentro de uma sinceridade, uma simplicidade, eu não pretendo nessa noite me deter em questões mais superficiais, menos importantes da oração, porque por vezes nós estamos mais preocupados no lugar de orar do que como orar. Às vezes estamos discutindo de maneira superficial qual é o lugar melhor de orar, aonde seremos mais abençoados ou menos abençoados. Por vezes estamos nos debatendo em questões como, por exemplo, qual seria o modelo de oração no sentido de se de joelho ou não, embora uma situação de prostração, de oração, de humildade, o bom costume, mas nós precisamos entender que muito mais importante do que o lugar que nós vamos orar, mais importante do que a forma que nós vamos orar, se por vezes sentado, se por vezes de joelhos, se por vezes prostrado, chorando e orando ao Senhor, se por vezes em público, na oração coletiva, na comunidade, se por vezes sozinho, as melhores orações, as orações secretas, mas com um coração sincero, com um coração quebrantado, com um coração que entende a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, mas o tesouro celestial que está pronto para cada um de nós que decide buscar ao Senhor em oração. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Meus queridos irmãos, essa minha caminhada cristã, eu tenho aprendido algumas coisas, e uma delas é que existe um caminho que
que nós trilhamos sozinhos. É que as pessoas mais bem intencionadas, as pessoas que mais nos amam, não poderão fazer por nós aquilo que só nós poderemos fazer. Por vezes alguém vai orar por você e por mim e vai nos abençoar, mas deixa eu lhe dizer, se nós queremos graça de Deus para fazer a sua obra, para viver em santidade, para pregar a sua palavra, para sermos bons pais, bons esposos, filhos, esposas, nós precisamos trilhar este caminho que ninguém mais além de nós podemos prostrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor em oração. Conversava com um irmão querido falando acerca de pregação e falávamos sobre isso. Ele me pediu algumas orientações acerca de pregação e eu disse: meu filho, eu vou lhe dar algumas orientações acerca da pregação, do estudo da palavra, mas existe uma coisa que, se você desejar ser um pregador, você vai ter que buscar sozinho, e esta é a graça de Deus, e esta é a presença de Deus. Isso eu não poderei fazer por você. Você precisará buscar o Senhor de maneira secreta e constante até que Ele lhe abençoe do céu, porque mais nenhuma outra pessoa poderá fazer por nós esta coisa. Oh, meus amados irmãos, como nós somos um povo privilegiado por termos bons pregadores no nosso tempo, mas eu quero lhe dizer, para nós que pregamos a palavra de Deus, ouvir e imitar bons pregadores não fará com que de fato tenhamos uma pregação verdadeira e que desça do trono do céu. A palavra sim é poderosa, mas nós precisamos entender que nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus, da graça do Espírito Santo de Deus para pregar esta mesma palavra. E não tem como, meus amados irmãos, nós nos achegarmos a alguém e receber essa bênção dele. Não é algo que nós conseguimos ao ler sobre oração, não é algo que nós conseguimos a fazer alguma barganha, não. Este é um caminho que cada um de nós, de maneira secreta, precisamos trilhar. Eu repito, queridos, quão preciosa é a comunhão dos santos, quão preciosa é a oração comunitária. Por vezes o nosso coração está endurecido, ressequido, e na comunidade alguém ora e abençoa a nossa vida, abençoa o nosso coração, nos quebranta. Mas deixa eu lhe dizer, também é preciosa e bíblica a oração secreta, aonde ninguém nos vê. Por vezes nós desejamos o púlpito, por vezes nós desejamos ser vistos, mas nós precisamos, além disso, desejarmos o lugar secreto da oração. Ou melhor, nós precisamos constantemente buscar o lugar secreto da oração. Alguém certa vez já disse, a batalha, entre aspas, não é perdida ou ganha aqui no púlpito. Não é ganha quando nós saímos para evangelizar, é ganha ou perdida no lugar secreto da oração. Cristo triunfou na cruz do Calvário e conquistou para nós toda a vitória, no sentido da obra feita no Calvário para a remissão dos pecados. Mas se nós quisermos andar nas pisaduras de Cristo, precisamos trilhar o mesmo caminho que Ele trilhou. E se nós quisermos verdadeiramente fazermos a obra de Deus com a graça de Deus, precisamos buscar ao Senhor em oração, por vezes fazendo como nosso amado mestre, que se afastou cerca de um tiro de pedra, cerca de 30 metros, e de joelhos orava, e prostrado orava. E como nosso Senhor orava, Ele dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esse texto ele traz para nós mais um princípio glorioso de um Senhor Jesus que tinha em si mesmo, sendo uma única pessoa, uma dupla natureza. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Então, ao mesmo tempo, Jesus revela a nós
que ele é Deus, mas que sendo ele homem, tendo a sua vontade, ele coloca a vontade do Pai, a vontade de Deus, acima da sua vontade. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, se passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. O cálice que Jesus está falando, irmãos, é o cálice da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Cristo assumiu o nosso lugar, Cristo recebeu a punição de Deus por causa dos nossos pecados, no nosso lugar. Esta era a missão do Cristo que nos ama, que verteu todo o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Diante desta missão, ele diz: Pai, seja feito não a minha, mas seja feito a tua vontade. E aqui há um elemento, irmãos, fundamental da oração, que nós comecemos a desejar: Senhor, que a tua vontade seja feita, que a tua vontade seja executada na minha vida. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. E eu oro para que, além da compreensão do exemplo de Cristo de oração, nós possamos olhar para Ele, perceber a sua dignidade, o alto preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário e vivermos à altura disso. Ou melhor, nos esforçarmos para viver da maneira mais digna que nós pudermos, porque Ele é merecedor de uma vida santa, de uma vida de oração, de uma vida que se entrega, de uma vida que serve a Ele, não para alcançar a salvação, mas por aquilo que Ele fez, e Ele fez a duras penas. Ele olhou para nós, nos amou e se entregou por nós, tendo feito, entendendo a sua missão e com uma vida de oração. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O autor aos Hebreus vai nos dizer que ele, por um espaço de tempo, se fez menor que os anjos. Você consegue imaginar a humildade do Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas que há no céu e todas as coisas que há na terra, agora está orando em um jardim sozinho e sendo assistido por um anjo que é uma criatura sua. A oração é lugar, meus amados irmãos, de fato, de humildade. E se o nosso mestre glorioso, se o nosso mestre Jesus glorioso orava em humildade, porventura poderíamos nós não termos uma vida assim? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Queridos, eis a questão. Alguém já disse outra vez que nós não oramos. Quando não oramos, não é por falta de tempo, é porque o nosso coração não quer que nós oremos. Tempos nós temos. E outra coisa, há sempre uma ocasião, há sempre oportunidade para estarmos orando, quando nós compreendemos o que é a oração e entendemos que nós podemos estar orando em público, estamos orando em casa, no secreto, estamos orando sem cessar, orando constantemente. Mas nós não oramos muitas das vezes porque o nosso coração se encontra endurecido, e mais que isso, por vezes até mesmo arrogantes, porque todas as vezes que nós compreendemos que nós precisamos de Deus, nós vamos orar. Ele estava em agonia, o texto nos diz isso, ele estava em agonia. Não sei como você se encontra neste momento. Estamos felizes? É tempo de orar. É tempo de agradecer, é tempo de louvar, é tempo de bendizer.
Estamos em abundância, é tempo de orar, é tempo de agradecer, é tempo de bendizer. Estamos na aflição, no sofrimento, na escassez, é tempo também de orar. Estamos em agonia, em aperto, é tempo de orar também. Quando nós entendemos o que é a oração, nós vamos buscar orar constantemente para estarmos bem perto do nosso Pai, que nos ama e nos quer ouvir falar com Ele por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a agonia do nosso mestre era tão grande que o texto nos diz: e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Por que você não ora? Por que eu não oro? Por que a gente não sai daqui hoje pensando: meu Deus, como eu preciso orar mais, como eu preciso lançar diante de Ti, como a Tua palavra me manda, todas as minhas ansiedades, como eu preciso, Senhor, substituir as minhas ansiedades por orações, para que eu possa de fato descansar em Ti e obter graça do Teu Espírito e paz para Te servir, para Te amar e viver para a maior glória do Teu nome. Verso 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? E preste atenção, quando Jesus repetiu uma coisa em um pequeno espaço de tempo, é porque aquela coisa era séria, e ele vai dizer uma vez mais: disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós precisamos orar, meus amados irmãos, porque nós somos seres humanos, porque nós somos frágeis, porque nós precisamos da graça de Deus, porque nós amamos o Senhor, porque há um Senhor, Jesus Cristo, que intercede por nós, que está à destra do Pai, porque o céu se abriu para nós, por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por nós. Eu sei que essas palavras são simples, irmãos, mas se porventura o texto sagrado que nós lemos e fizemos algumas aplicações me incentivar a dizer: Pai querido, como eu preciso crescer em oração, como eu preciso me tornar um homem de oração, uma mulher de oração, não ser conhecido ou não dizer que sou um homem de oração, mas como eu preciso me tornar verdadeiramente um homem de oração. Disse-lhes, pois, Jesus: por que estáis dormindo? Se o mestre dissesse para nós nessa noite: por que você está dormindo? Por que você não levanta? Por que você não ora? Por que você não me busca? Por que não apresenta aquela causa? Por que não ora por fulano ou por Beltrano? Por que não ora pela igreja? Se o Senhor nos dissesse isso nesta noite. Amados, estou concluindo essa reflexão, mas eu quero dizer algo a você. Talvez ocorra ao nosso coração o pensamento: mas é o mestre. Perceba que os discípulos estão dormindo. Olhe para as Escrituras. Um homem chamado Daniel, lhe foi imposto por um edito real: qualquer homem que buscar ao Senhor por um espaço de 30 dias, receba a punição que lhe é adequada. Daniel, que orava 3 vezes ao dia, sabendo disso, o texto lá em Daniel vai nos dizer: ele foi orar. Lembre-se de Ana, aquela mulher que nem tinha palavras, nem sabemos o que Ana orava, senão soluçava e chorava, e ainda assim estava ali orando, ainda que fosse confundida pelo sacerdote Eli. Mas ele orava. Eli não entendia, o Deus glorioso do céu entendia. Lembre-se de Neemias, que, tomando conhecimento da situação de Jerusalém, os muros derrubados, as portas queimadas, tomou a decisão, e esta decisão foi jejuar, prantear por alguns dias e orar buscando ao Senhor. Lembre-se de Jonas, o profeta fujão, se é que nós podemos chamar Jonas assim, compreendendo o seu contexto. O fato é que ele desobedeceu, sofreu a punição, lançado no mar, engolido por um peixe.
O texto lá em Jonas vai nos dizer que ele está em fel de amargura, em tristeza, se perguntando: porventura voltarei eu outro dia ao templo? Será que poderei eu adorar o Senhor de novo? Diz mais: as águas envolviam a sua cabeça. Sabe o que Jonas fez? Ele orou e Deus ouviu. Não importa o lugar, irmãos, não importa a circunstância, Deus está interessado em ouvir a nossa oração, contanto que seja sincera, contanto que seja pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Lembre-se das palavras do Mestre: levante-se e ore, para que nós não entremos em tentação, porque nós ainda temos uma grande missão, a missão gloriosa de apontar para Cristo, de dizer aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem feito por nós, para que outras pessoas sejam alcançadas, Cristo seja glorificado e para que todos o adorem. Precisamos da graça de Deus para fazer a sua obra e para vivermos para a maior glória do nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, meus amados irmãos, em o nome de Jesus.